Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a pastora Carmen Soares, quero meditar com você a palavra de Deus, porque somente em Deus nós vamos encontrar o que a nossa alma anseia. Deus tem tudo o que nós precisamos, Ele tem tudo o que você precisa. Às vezes você passa por situações complicadas na vida e espera que alguém tenha para te socorrer com aquilo que você está precisando. Aí começa a passar pela cabeça várias pessoas que poderiam estar te socorrendo. Aquele amigo, aquela amiga, aquele parente, às vezes o patrão. Aí passa pela sua cabeça, passa pelo seu coração aquele sentimento: ele vai me socorrer, ela vai me socorrer. E aí você procura a pessoa e a pessoa te recebe, às vezes até com um acolhimento, com uma recepção agradável, mas depois fala para você: mas infelizmente eu não posso te ajudar. Quantas vezes que isso já aconteceu na minha vida, e eu tenho certeza que tem acontecido também na sua vida. Isso leva as pessoas, às vezes, a perder a vontade até de conviver com as outras. Leva a pessoa ao isolamento, a desistir de esperar alguma coisa de alguém. E muitas pessoas estão tendo o mesmo sentimento em relação a Deus. Estão achando que Deus não as quer abençoar, que Deus não pode resolver o problema delas, porque ela já orou não sei quantas vezes, já esperou, foi na igreja, buscou e não obteve a resposta daquilo que ela estava esperando para a sua vida. Tem muitas pessoas pensando que Deus é igual às pessoas, mas Ele é o soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus da nossa vida. E Ele sempre tem o que nós precisamos. Às vezes o que você precisa e eu preciso não vai chegar nas nossas mãos na hora que nós estamos pedindo. Mas vai chegar na hora certa, na hora que Deus determinar. Ele é o soberano. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, um homem provavelmente amargurado da vida, devido à sua situação difícil, porque ele era leproso. E se a vida não era fácil para ninguém, como não é nos dias atuais, para um leproso, uma pessoa contaminada por uma enfermidade que era considerada letal, era algo que a medicina da época não podia curar e ainda simbolizava maldição pelo pecado, segundo a lei de Moisés. E aquele homem chega diante de Jesus, talvez já amargurado de espírito, porque não tinha mais direito em viver na sociedade, não tinha família para poder ampará-lo. Não tinha amigos, talvez antes dele ficar leproso, ele até tivesse amigos, tivesse uma família, fosse bem aceito na sinagoga ou no templo, fosse bem recebido na casa dos seus parentes. Mas assim que foi diagnosticado, ele leproso, todo mundo afastou dele. Ninguém mais quis conviver com aquele homem, que ele era imundo. Ele era o retrato da derrota, era o retrato do fracasso, era o retrato da angústia, era o retrato da amargura. E esse homem, quando viu Jesus Cristo chegando no local que ele estava, ele vendo na pessoa do Senhor Jesus a solução para a aflição da sua vida, diz aqui o texto de Lucas, capítulo 5, que nós já abordamos aqui há alguns dias. Lucas narra que aconteceu estando ele
numa das cidades, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha que coisa interessante. Interessante porque para quem já não esperava mais nada de ninguém, para quem talvez estivesse até revoltado com Deus por ter permitido que ele vivesse aquela situação, quando ele vê Jesus, ele abre mão de todos os ressentimentos, tristezas, revoltas, indignação e descrédito em relação às pessoas, e ele chega para o Senhor Jesus e humilha diante dele, coberto de lepra, prostra-se diante do Senhor Jesus com o rosto em terra e suplica-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Que atitude bonita, de acreditar que Jesus Cristo podia purificar-lhe. Que fé, que fé. Ele fala para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. E ele teve a resposta que ninguém tinha dado a ele até aquele momento. O Senhor Jesus Cristo falou para ele, além de ter estendido a mão, acolhendo, olha que coisa gostosa. Jesus Cristo estendeu a mão, tocou-lhe numa atitude de acolhimento e ainda disse para ele: quero, fique limpo. Quero, fique limpo. E naquele mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Oh, se você parar um pouco e analisar, você vai chegar à mesma conclusão deste homem, que a única saída para a sua vida era Jesus Cristo. Quantas situações difíceis na nossa vida que a gente pensa: agora não tem jeito, agora é o fim. Mas o Senhor Jesus Cristo está só esperando aquela ação nossa em direção a Ele, para que Ele opere na nossa vida o milagre que nós estamos precisando. Aqui nesse caso, veja você, Jesus estava pronto para realizar o milagre na vida do homem leproso, mas aquele milagre dependia da ação dele, e ele agiu indo na direção do Senhor Jesus Cristo, prostrando com o rosto em terra, se humilhando diante dele e falando para Jesus: se quiseres, pode purificar-me. Ele foi sabendo que ali diante dele estava aquele que tinha a solução para o problema da sua vida, que nenhuma outra pessoa tinha. Jesus tinha a solução. Ele não teve dúvida. E a resposta foi o que ele esperava. E eu pergunto para você: o que você espera para a sua vida? Às vezes a pessoa, ela se torna uma religiosa, não aquela pessoa de vida, de intimidade com Deus, de vida com Deus, mas se torna uma pessoa religiosa porque alguém da família falou que ela precisa de religião. Ela precisa ter uma religião. Ela precisa procurar alguma coisa para ela crer. Aí ela se torna uma religiosa. E dentro das igrejas está cheio de pessoas que se tornaram religiosas porque ela ouviu alguém dizer para ela que ela precisava de uma religião. E aí passam os anos, a situação da sua vida nunca muda. Por falta de uma atitude em relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Este homem leproso, ele teve a atitude correta em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele viu que ele podia mudar aquela situação, que ninguém pôde fazer nada por ele, que ninguém pôde fazer
algo que ele esperava para a sua vida, que era voltar a viver uma vida normal, viver com a família, viver na sociedade, poder voltar a adorar a Deus, ao templo, à sinagoga, andar pelas ruas da cidade sem gritar imundo. Ele viu em Jesus Cristo a solução, a restauração da sua vida, o livramento que ele esperava, aquilo que ninguém pôde oferecer para ele. Ele viu que Jesus Cristo tinha para dá-lo e ele foi. E ele recebeu, sua vida mudou, na mesma hora ele ficou limpo. Jesus fala para ele, ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse para ele: vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. E sabe o que esse homem fez? Ele saiu, mas porém dizia a seu respeito, o que ele dizia a respeito do Senhor Jesus Cristo, se transformou em algo extraordinário, porque ele divulgava Jesus Cristo cada vez mais. Jesus falou para ele: não conta para ninguém, mas ele vai e conta. Por que ele tinha que contar? Meu Deus do céu, Jesus, o senhor vai me perdoar, mas eu vou ter que contar. Porque as pessoas me conheceram numa derrota, numa condenação de morte, numa condenação de fracasso, numa condenação de falência de um ser humano falido, leproso, vivendo no leprosário, sem direito a ter nem família. Nem família tinha direito a ter mais. E agora, Senhor Jesus, agora só me perdoa. Tenho família, tenho direito de viver em sociedade, minha vida foi restaurada, não posso deixar de falar isso. E ele saía e divulgava com intensidade o que o Senhor Jesus Cristo havia feito na sua vida. E não tinha como. As pessoas olhavam para ele, eu fico aqui imaginando, as pessoas olhando para ele e dizendo: mas você não era o leproso? Sim, eu era. Mas o que aconteceu? Jesus Cristo me curou, me purificou, me abençoou. Eu fui lá, eu apresentei o que me era exigido pela lei de Moisés. Eu me apresentei ao sacerdote, eu ofereci pela minha purificação o sacrifício que Moisés ordenou, e hoje eu sou uma nova criatura, graças ao Senhor Jesus. Ele me libertou, ele me abençoou. É isso que Jesus faz. Ele restaura, ele dá vida, ele modifica a situação que as pessoas achavam que não era possível de ser revertida. Situações que aos olhos humanos não tinha solução, problemas que não se podia resolver, e ele tinha sempre, e tem, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele sempre tem a resposta certa para qualquer situação. A situação desse homem era um leproso, e ele foi curado da sua lepra, foi purificado, foi abençoado, foi restituído à sociedade, uma nova pessoa, agora com uma perspectiva de vida, com projeto para a sua vida, poder refazer o seu lar, refazer a sua família, voltar à vida profissional, voltar a viver novamente uma vida abençoada, uma vida digna. É o que o Senhor quer fazer com cada um que está sofrendo. O que não falta hoje são pessoas sofrendo na face da terra. Mas o problema é que às vezes as pessoas, mesmo estando sofrendo, elas buscam Jesus somente para ele resolver o problema imediato dela, e às vezes Jesus não resolve na hora que ela quer, aí ela já desiste do Senhor, já não busca mais, já não quer pagar preço. Ninguém quer pagar preço, as pessoas querem as coisas de graça. E aqui esse homem, ele humilhou, ele correu para Jesus, prostrou diante dele com o rosto em terra, se humilhou e suplicou. Ele suplicou: se quiseres, podes purificar-me. Ele suplicou e ele alcançou o que ele desejava. Mas infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, apesar de toda a tecnologia, de todo o avanço que nós temos aí na ciência, tudo que está à nossa disposição, que tem levado
as pessoas a viver uma vida mais confortável, a ter mais recurso à sua disposição. Essas coisas que por um lado é bom, para o outro lado acaba sendo ruim, porque as pessoas elas não querem mais suplicar a Deus, porque elas preferem procurar o especialista e conduzir a sua vida de acordo com a orientação daquele especialista e esquece de buscar ao Senhor para resolver o seu problema de uma vez por toda. Esse homem teve o seu problema resolvido, não foi um paliativo. Jesus não faz paliativo, não nos dá um paliativo, ele nos dá a solução para o problema que nós estamos enfrentando. Não há nada difícil para ele. Quando ele chegou na aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto, sepultado, mas ele fala para Marta e depois para Maria que o Lázaro iria ressuscitar. Mas, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, pois eu sou o último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o princípio e o fim, diz a palavra de Deus. Ele é o alfa e o ômega. Não precisa você perder tempo procurando uma outra pessoa para resolver o seu problema, porque Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu pergunto para você, será que o seu problema é pior do que a morte? Será que o seu problema é pior do que uma pessoa que já foi posta lá no túmulo, já está sepultado, já está morto há 4 dias? Ou será que é uma lepra? Ou qual que é o problema? Seja ele qual for, Jesus Cristo tem solução para todos os problemas da nossa vida. Ele é a resposta que nós precisamos. Ele é o único que disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive crendo em mim não morrerá eternamente. Então não fica perdendo seu tempo procurando solução para as dificuldades da sua vida em outro. Vá diretamente a Jesus Cristo, o amado Filho de Deus, que veio ao mundo para nos dar vida e vida com abundância. Ele não desistiu de você, ele não desistiu de nós. Ele continua com as suas mãos estendidas para fazer o que nós buscarmos, que nós precisarmos, que a nossa família está precisando. O que nós buscarmos nele, nós vamos ter a resposta. Ele vai nos socorrer, porque ele veio para isso, para buscar e salvar o que estava perdido, para nos dar vida e vida com abundância, e para mostrar para nós que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Jesus tem solução para tudo em nossas vidas. Ele tem solução para tudo em suas mãos. Basta crer. E eu creio que o que você precisa, ele tem para te dar. Eu tenho certeza disto. Que ele tem para te dar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo que tocou no leproso e falou: quero, fique limpo. E o homem ficou limpo. O mesmo que chegou lá no túmulo em Betânia e falou para eles: tirem a pedra. Tiraram a pedra e ele deu graças a Deus e ordenou: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto veio para fora. Porque quem deu ordem é o Senhor. Ele é o Senhor. Querido Deus e amado Pai, que o Senhor abençoe com a tua graça e a tua misericórdia a vida desta pessoa que tem passado por aflições, por terríveis aflições, por lutas que parecem que são intermináveis. Parece que nunca vai passar, deserto que parece que não vai passar, deserto que parece que nunca vai ter fim. Que o Senhor alcance esta pessoa, meu Deus, abençoando-a, quebrando o jugo maligno do diabo que estava posto sobre a sua vida, destruindo o império do mal que tem a mantido em cativeiro, repreendendo este mal que a mantém na angústia, na amargura e na tristeza. Liberta, meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muda a história desta vida, assim como o Senhor mudou deste homem leproso. Abençoa
abençoando, restaurando, dando a ele vida com abundância. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isto crendo que o Senhor fará muito mais além do que nós estamos pedindo, do que nós estamos esperando, do que nós estamos imaginando, porque o Senhor prometeu nos dar infinitamente mais além. Com essa certeza na nossa alma, nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua fé, e que você continue olhando para Jesus Cristo, o autor da fé. Ele é a solução para todos os problemas das nossas vidas. Não perde o seu tempo procurando por aí. Jesus é a saída. Deus abençoe a sua vida e que você tenha no seu coração a paz do Senhor, hoje e sempre.